Olá, eu sou Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá? Nosso assunto é conhecendo a história da Rússia. E hoje nós estamos na nossa quarta aula. E vamos continuar aqui o assunto a partir então do sucessor de Paulo, o Alexandre o Primeiro, que ocupou na Europa uma posição de czar, que atingiria a função de chefe de guerra contra então a Revolução Francesa. É o cara que vai enfrentar Napoleão Bonaparte. Alexandre I, 1801, 1825. Dificilmente se poderá dizer que a luta exercida contra a hegemonia francesa fez efetivamente, a partir do Alexandre, o primeiro grande dirigente da Europa, né? Ele venceu o Napoleão. Em aliança com a Áustria e a Prússia, declaram então guerra ao Napoleão. Napoleão, por sua vez, derrotou os russos, os austríacos, em Austerlitz, em 1805. Os conflitos, porém, duraram até 1807, quando então os russos foram destroçados em Friedland. No mesmo ano, pela paz de Tilsit, Alexandre então abandonou a Prússia. Em 1808 até 1812, a França e o Império Russo permaneceram em paz. Em junho de 1812, os conflitos tiveram um novo grande início, e em 14 de setembro de 1812, o exército de Napoleão Bonaparte invadia o Império Russo e chegava ao Kremlin. E olha só que coisa, não? Essas derrotas, essas batalhas, né, acabaram por fazendo com que Napoleão perdesse muita gente, muitas tropas. Com a morte do Alexandre, o Nicolau I foi o sucessor, então, de Alexandre e, no seu governo, tentou eliminar os movimentos nacionalistas que começavam a aparecer ali. Ele vai governar, então, até 1855. Perpetuou os privilégios da aristocracia, impediu o avanço do liberalismo, também reprimiu a insurreição decembrista, né, em 1825, e apoiou a Áustria no controle da revolta húngara em 1848, o que lhe valeu, então, o apelido de Guarda da Europa. Olha só que coisa, não? Quantas histórias que a gente pode contar aqui, quanta coisa que a gente pode falar, né? Alexandre II foi o sucessor, então, do Nicolau I, no período, então, de 1855 a 1881. É conhecido por suas reformas liberais e modernizantes, através das quais procurou, então, renovar a cristalizada sociedade russa, né? Podemos destacar também a decisão de decretar o fim da servidão na Rússia em 1861. Foram libertados ao todo 23 milhões de camponeses servos. Olha só, hein? Que coisa maluca. Mas ele preservou, no entanto, a propriedade e os latifúndios. Então, ele libertou esses servos e não os deu com reformas agrárias ou qualquer coisa parecida com isso. Ficou todo mundo livre apenas e acabou tendo que trabalhar para o dono da terra, né? Alexandre III foi o sucessor de Alexandre II no período de 1881 a 1894. Após o assassinato do Alexandre II, que tinha introduzido reformas sociais, tinha tentado aproximar a Rússia das nações ocidentais, com parlamentos, constituições, Alexandre III e seu filho Nicolau II levaram o império num sentido completamente diferente, mais autocrático, como que tentando regressar ao despotismo, desprezando então o aparelho burocrático, em sua opinião, e separando o povo. Um erro que vai pagar caro na sucessão. Chegamos então ao Nicolau II, que foi o sucessor de Alexandre III, no período então de 1894 até
1917, sendo então o último imperador da Rússia. Chegamos ao fim da monarquia, não é? Vamos entender um pouquinho isso? Vamos lá. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Russo se uniu à Tríplice Entente, junto então com a França e o Reino Unido, contra a Tríplice Aliança, formada então pelo Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Reino da Itália, o Império Otomano. A Rússia tinha interesse em obter um acesso ao mar Mediterrâneo e, para isso, pretendia, então, anexar, sob justificativa de proteger povos eslavos irmãos, a Península Balcânica, os estreitos, então, do Bósforo, Dardanelos, então, sob o domínio do Império Otomano. O prolongamento da guerra causou sérios problemas para o país. A perda de imensos territórios, a morte de metade dos efetivos militares e a paralisação da pouca e pobre indústria que tinha no país. Diante da impossibilidade de adquirir produtos industrializados, os camponeses, então, diminuíram a produção agrícola. Os gêneros alimentícios subiram de preço e as greves aumentaram. O sistema econômico emperrou em todos os setores. Então, veja bem como é que estava o quadro desse momento histórico, né? A divisão existente entre os sul-democratas, socialistas, ali desde 1903, acentuou-se com a guerra. Alguns, então, chamados mencheviques, com o Plekhanov, fundador do partido, apoiavam a guerra, juntamente com os políticos progressistas, como o Kerensky, membro então do Partido Socialista Revolucionário. Os mencheviques, de esquerda, os bolcheviques e os anarquistas eram radicalmente contrários à guerra, que só favorecia os grandes capitalistas do país imperialista. Então, Lenin, Stalin, Julius, Martov e outros lideraram, então, essa posição. Bom, a participação desastrosa na Primeira Guerra Mundial foi suspensa em 1917, com, então, a assinatura do Tratado Brest-Litovsk. Entretanto, os termos desse tratado eram completamente humilhantes. Através desse, a Rússia abria mão do controle sobre a Finlândia, sobre os países bálticos, então a Estônia, a Letônia, a Lituânia, sobre a Polônia, a Bielorrússia, a Ucrânia, bem como distritos turcos, como Ardahan ou Kars, do distrito georgiano de Batumi, antes sob seu domínio. Esses territórios continham 1/3 da população da Rússia, metade da sua indústria e 9/10 de todas as suas minas de carvão. Belo acordo, não? Devido ao autoritarismo do sistema czarista, a insatisfação popular, tanto de burgueses com a falta de autonomia política, quanto do restante da população, por estar em um estado de grande pobreza, foi criado no Império o primeiro partido político baseado, então, em ideais da leitura marxista, em 1898. O então chamado Partido Operário Social Democrata Russo. Bom, já antes de 1905, o Império Russo passava por uma grave crise política fantástica. Desde a emancipação dos servos, como nós já falamos, o país vivia, então, uma rápida transição do feudalismo para, então, o capitalismo. Imagina isso, sai do sistema feudal para o sistema capital. Os servos haviam sido libertados, mas permaneciam na mesma situação de extrema miséria. Nós estamos falando de 23 milhões, né? Então, veja lá. A construção da rodovia Transsiberiana e as mudanças econômicas atraíam o capital estrangeiro e estimulavam uma rápida industrialização em Moscou, em São Petersburgo, Baku, bem como então na Ucrânia, suscitando a formação de um operariado urbano e um crescimento da classe média. Então, tudo isso muito rápido. Essas classes eram favoráveis a reformas democráticas e no sistema político, é claro, né? Entretanto, a nobreza, que ainda era feudal, e o próprio czar
procuravam manter esse absolutismo russo e sua autocracia intactos, né? Claro, óbvio, né? A qualquer custo, né? O desempenho desastroso das Forças Armadas Russas na guerra então chamada russo-japonesa, 1904-1905, intensificou essas contradições, sendo que a derrota considerada como uma causa imediata da Revolução de 1905. O que foi isso, então? Vamos lá. Em 1905, houve um chamado ensaio geral da Revolução, onde 1,5 milhão de pessoas, lideradas então por um padre ortodoxo, membro da Ucrânia, o Gregory Capone, né, marcharam em direção ao Palácio de Inverno do Nicolau II, reivindicando então reformas agrárias, tolerância religiosa, fim da censura, presença de representantes do povo no governo e melhores condições de vida. Bom, os piquetes do exército perto então do palácio lançaram tiros de advertência. Em seguida, dispararam diretamente contra a multidão para dispersar. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Em resposta a essa ação repressiva contra os operários desarmados, em toda a Rússia rebentaram greves políticas de massas e manifestações sob a palavra de ordem: abaixo a autocracia. Os acontecimentos do 9 de janeiro deram início, então, à Revolução de 1905 a 1907. Olha só que caos, não? Com a entrada na Primeira Guerra Mundial, o Império passou a sofrer de forma intensa os problemas econômicos e sociais, havendo, então, um aumento muito grande das manifestações contra o governo, que continuava a reprimir seus opositores. Integrantes dos diversos partidos políticos, como o Partido Constitucional Democrata, ou o Partido Socialista Revolucionário, ou o Partido Operário, ao participarem dessas manifestações. Convenciam, então, soldados, convenciam, então, camponeses dos ideais revolucionários. Até o dia 27 de fevereiro de 1917, soldados, operários, camponeses tomaram as ruas, invadiram o palácio do czar Nicolau II. Então, isso foi chamado de a Revolução de Fevereiro. Inicia-se, assim, um processo revolucionário que levou, então, ao que a gente chama de Revolução de Outubro de 1917. O primeiro, então, regime socialista da história. Vamos lá? Bem, a Revolução Russa de 1917 foi um período de conflitos iniciados, então, ali no próprio ano de 1917, mas que tem uma fundação lá em 1905, como nós falamos. Derrubou a monarquia russa e levou ao poder o partido bolchevique, que era, então, do Vladimir Lenin. Recém-industrializada e sofrendo com a Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha uma grande massa de operários e de camponeses trabalhando muito e ganhando pouco. Além disso, o governo absolutista do czar Nicolau II desagradava o povo, que queria uma liderança menos opressiva e mais democrática. A soma desses fatores levou às manifestações populares que fizeram o monarca renunciar. E, no fim do processo, deram origem, então, ao que a gente chama de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O país passava, então, a ser o primeiro país socialista do mundo. Isso durou até 1991. Bom, vamos lá. Vamos entender essa revolução? Vamos lá. A revolução compreendeu duas fases distintas. A Revolução de Fevereiro, então, março de 1917, pelo calendário ocidental, que derrubou, então, a monarquia do czar Nicolau II, o último czar a governar, e procurou, então, estabelecer em seu lugar uma república de cunho liberal. Bem, na segunda parte, a Revolução de Outubro, novembro de 17, no calendário ocidental, no qual o partido bolchevique derrubou o governo, então, provisório, apoiado pelos partidos socialistas moderados, e impôs um governo socialista
soviético. Tudo bem aí? Então vamos lá. Em 17, o Império Russo foi uma monarquia absolutista. A monarquia era sustentada principalmente pela nobreza rural, dona da maioria das terras cultiváveis. Famílias, então, da nobreza, saíam os oficiais de exército e os dirigentes da igreja. Então, você tinha tudo sob controle nas famílias nobres daquele momento. Bom, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha a maior população da Europa, alguma coisa em torno de 170 milhões de habitantes. Defrontava-se também com o maior problema social do continente, a extremíssima pobreza da população em geral. Enquanto as ideologias liberais e socialistas penetravam no país, desenvolvendo então uma consciência da revolta contra os nobres. Entre 1860 e 1914, o número anual de universitários, só para ter uma ideia, cresceu de 5 mil para 69 mil. O número de jornais, de 13 para 856. Ou seja, o povo começou a saber, a ler e a ficar intelectualizado. A população no Império era formada por povos de diversas etnias, línguas, tradições culturais. Cerca de 80% da população era rural, 90% quiçá saberia ler e escrever, sendo que submetida a seus senhores feudais, né, em troca de proteção, ideia vigorada na concepção dos 3 estamentos das castas, sociedade, nobreza, clero e servos. Quase talha a banalidade corvéia, uma coisa ultrapassada e uma coisa medievalesca ali que acontecia no século XX, né? Com a industrialização, foi se estabelecendo progressivamente uma classe operária, que possuía aspirações para melhorar suas condições de vida, claro. Perspectiva essa aproveitada mais tarde pelos próprios movimentos bolcheviques, no caso. A situação de extrema pobreza em que vivia a população tornou-se, assim, um campo fértil para o florescimento de ideias socialistas. Óbvio, né? Com o desenvolvimento da industrialização e o maior relacionamento com a Europa ocidental, a Rússia recebe do exterior novas correntes políticas, que se chocavam com esse antiquado absolutismo do governo russo. Entre elas, se destacava a corrente inspirada no marxismo, que deu origem, então, ao Partido Operário Social Democrata Russo. Ali, em 1903, a divergência quanto à forma de ação levaram os membros do partido a se dividir em 2 grupos básicos. Então, um era os mencheviques e o outro eram os bolcheviques. Vamos explicar. Os mencheviques, oriundos da Segunda Internacional, ou Nova Internacional, oriundos, então, do possibilismo, liderados pelo Martov, defendiam que os trabalhadores podiam conquistar o poder praticando normalmente atividades políticas. Acreditava ainda que era preciso esperar um pleno desenvolvimento capitalista da Rússia para um desembrochar das contradições para se dar início efetivo, então, a uma ação revolucionária. Com esses membros, tiveram menos votos em relação aos outros, ficaram conhecidos como mencheviques, ou significa minoria, né? E os bolcheviques, oriundos então da Primeira e da Segunda Internacional, oriundos do socialismo revolucionário e marxista, liderados então pelo Lenin, defendiam que os trabalhadores somente chegariam ao poder pela luta revolucionária. Pregava a formação de uma ditadura do proletariado, na qual também estivesse representada a classe camponesa, né, e operária. Com esse grupo, obteve mais adeptos, ficou conhecido como bolcheviques, que significa maioria. Trotsky, que inicialmente não se filiou a nenhuma das 2 facções, acabou aderindo aos bolcheviques mais tarde, ainda no ano de 1917. Bem, olha aí que coisa, não? Mesmo abatida pelos reflexos da derrota militar frente ao Japão, a Rússia envolveu-se em outro grande conflito, que foi a Primeira Guerra Mundial, e que também sofreu pesadas derrotas nos combates contra os alemães. A longa duração da guerra provocou uma crise de abastecimento alimentar nas cidades, desencadeou uma série de greves, reformas populares, como nós já falamos, eu só estou aqui
redundando um pouco. Incapaz de conter a onda de insatisfação, o regime do czar estava completamente debilitado. Numa das greves, então, atualmente Petrogrado, né, São Petersburgo da época, o Nicolau II toma a última de suas muitas desastrosas decisões. Ordena os militares a dispararem sobre a multidão. Parte do exército, sobretudo soldados, apoiaram a revolta. O que é isso, né? Eu vou matar gente desarmada, né? A violência e a confusão nas ruas se tornou incontrolável. Segundo o jornalista francês Claude Anet, em São Petersburgo, cerca de 1.500 pessoas foram mortas e cerca de 6.000 pessoas ficaram feridas. É um absurdo, né? Bem, em março de 1917, o conjunto das forças políticas de oposição, então liberais, burgueses, socialistas, depuseram o czar Nicolau II, dando início então ao que a gente chama de Revolução Russa. O czar, as esposas, filhos, filhas, né, filhas, filhos, foram executados simultaneamente. Bom, vamos por partes. A primeira fase, conhecida como Revolução de Fevereiro, na verdade, março, ocorreu em março a novembro de 17 e durou uma semana. De 23 de fevereiro, 8 de março, no nosso calendário, uma série de reuniões e passeatas aconteceram em Petrogrado, por ocasião do Dia Internacional das Mulheres. No dia em que se seguiram, a agitação continuou a aumentar, recebendo então a adesão de tropas encarregadas de manter a ordem pública, que se recusavam a atacar os manifestantes. No dia 27 de fevereiro, um mar de soldados e trabalhadores com trapos vermelhos em suas roupas invadiu o palácio, onde a Duma se reunia. A Duma é uma espécie de congresso, não é? Durante a tarde, formaram-se 2 comitês provisórios em salões diferentes do palácio. Um, formado por deputados moderados da Duma, se tornaria então o governo provisório. O outro era o Soviet do Petrogrado, formado por trabalhadores, soldados, militantes socialistas de várias correntes. Então, 2 problemas aí para se resolver. Temendo uma repetição do tal Domingo Sangrento, o Grão-Duque Mikhail ordenou que as tropas leais baseadas no Palácio de Inverno não se opusessem à insurreição e se retirassem. Então, cercado por amotinados, Nicolau II assinou sua abdicação. Após a derrubada do czar, instaurou-se então o governo provisório, comandado pelo príncipe Georgy Lvov, um latifundiário, tendo Alexander Kerensky como ministro de guerra. Era um governo de caráter liberal burguês, comprometido com a manutenção da propriedade privada, interessado em manter a participação russa na Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá, né? Vamos entender esse enredo. Enquanto isso, o soviete do Petrogrado reivindicava para si a legitimidade para governar. Já ali em março, o soviete ordenava ao exército que lhe obedecesse, em vez de obedecer ao governo provisório. O soviete queria dar terra aos camponeses, um exército com disciplina voluntária e oficiais eleitos democraticamente, o fim da guerra, objetivos muito mais populares e almejados do que aqueles dados pelo governo provisório. Bem, vamos lá. Ajuda alemã, isso é interessante. Com a ajuda alemã, Lenin regressa à Rússia em abril, pregando a formação de uma república dos sovietes, bem como a nacionalização dos bancos e de propriedades privadas. Seu principal lema era todo poder ao soviete. Bom, entretanto, o processo de desintegração do Estado russo continuava. A comida era escassa, a inflação alcançava casas de 1000%, as tropas desertavam do fronte matando seus oficiais, propriedades da nobreza latifundiária eram saqueadas e queimadas. Nas cidades, os conselhos operários foram criados na maioria das empresas e fábricas. A Rússia continuava ainda na guerra. Bom, numa segunda fase, conhecida então como a Revolução de Outubro, teve início em novembro de
17, e tinha como exigências a saída da guerra, o fim da carestia, a reforma agrária, sendo que 200.000 pessoas participaram de um protesto contra o czar, que ainda tinha uma base de apoio. Em sua passagem pela Alemanha, retornando de seu exílio na Suíça, Lenin negociou com o governo alemão da época o recebimento, então, de 40 milhões de marcos para financiar a sua revolta. Sob patrocínio. Interessante, não? Bom, a atuação de Parvus foi decisiva para essa negociação. Ele que durante anos buscou a ajuda do Império Alemão para financiar as suas revoltas na Rússia. Nas famosas teses de Abril, Lenin deixava claro seu desejo de tirar a Rússia da Grande Guerra, o que era vital para os alemães, seus patrocinadores. Financiando os bolcheviques, os alemães pretendiam derrubar o governo provisório, o que forçaria então a Rússia a se retirar da guerra, encerrando as atividades na frente oriental, permitindo então ao exército imperial alemão concentrar-se as suas forças na frente ocidental. Na madrugada do 25 de outubro, os bolcheviques, liderados então por Lenin, Zinoviev e Radek, com a ajuda dos elementos anarquistas e socialistas revolucionários, cercaram a capital, onde estava sediado então o governo provisório e o soviete do Petrogrado. Muitos foram presos, mas Kerensky conseguia então fugir naquela época. À tarde, numa sessão extraordinária, o soviete do Petrogrado delegou o poder governamental ao Conselho dos Comissários do Povo, dominado pelos bolcheviques, e dissolveu então a antiga Assembleia Constituinte. Ufa, não? O Comitê Executivo do Soviete de Petrogrado rejeitou a decisão dessa Assembleia e convocou os sovietes e os exércitos a defender a revolução contra o golpe bolchevique. Entretanto, os bolcheviques predominaram na maior parte das províncias de etnia russa. O mesmo não se deu em outras regiões, como a Finlândia, a Polônia ou a própria Ucrânia. Bom, era consenso entre os partidos políticos de que seria necessária a criação de uma Assembleia Constituinte e que apenas essa teria autoridade para decidir sobre a forma de governo que surgiria após o fim desse absolutismo, né? As eleições dessa Assembleia ocorreram, então, no dia 12 de novembro de 17, como planejado pelo governo provisório, à exceção, então, do Partido Constitucional Democrata, que foi perseguido pelos bolcheviques. Todos os outros puderam participar livremente. Bem, os socialistas revolucionários receberam 2 vezes mais votos que os bolcheviques. E os partidos restantes receberam muito poucos votos. Então, em 26 de dezembro, Lenin publicou suas teses sobre a Assembleia Constituinte, onde ele defendia os sovietes como uma forma de democracia superior à Assembleia Constituinte. Os membros do Partido Bolchevique compreenderam que preparava-se um fechamento da Assembleia Constituinte, e a maioria deles foram contra isso, mas o Comitê Central do partido ordenou que acatassem a decisão do Lenin. Terminada então a Guerra Civil, a Rússia estava completamente arrasada, com graves problemas para recuperar sua produção agrícola ou sua produção industrial. Visando promover a reconstrução do país, o Lenin cria, então, em 1921, a Comissão Estatal de Planificação Econômica, ou Gosplan, encarregado, então, da coordenação geral da economia do país. Pouco tempo depois, adaptou-se o conjunto das medidas conhecidas como Nova Política Econômica, ou então NEP. Entre essas medidas tomadas, destaca-se, então, a liberdade de comércio interno, a liberdade de salários aos trabalhadores, a autorização para o funcionamento de empresas particulares e permissão de entrada de capital estrangeira para a reconstrução do país. O Estado russo continuou, no entanto, exercendo controle sobre setores considerados vitais: comércio exterior, sistema bancário, grandes indústrias de base.
Em dezembro de 22, foi organizado então um congresso geral de todos os sovietes, ocorrendo então a fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O governo da União, cujo órgão máximo era o Soviete Supremo, uma espécie de legislativo, passou a ser integrado por integrantes de diversas repúblicas. Competia ao Soviete Supremo eleger então um comitê executivo, chamado Presidium, dirigido por um presidente a quem se reservava a função de chefe de Estado. Competiam ao governo da União grandes tarefas relativas ao comércio exterior, política internacional, planificação da economia, defesa nacional, entre outros. Paralelamente a essa estrutura formal, o Partido Comunista, que controlava efetivamente o poder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sua função era controlar os órgãos estatais, estimulando a atividade e verificando sua lealdade e manter os dirigentes em contato permanente com as massas. Também assegurava à população a difusão das ideologias vindas da alta cúpula. Começava assim a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sob o controle efetivo do Lenin. Bom, esse papo continua, a gente volta a conversar. Vamos lá, você está aqui em um lugar e suas histórias. E nós vamos agora continuar essa historinha na nossa próxima aula. Até lá!